Viva leve. Não é fácil viver leve e simultaneamente ser responsável. Não é fácil viver leve. Vivi, eu vou pedir para você encostar a portinha, por favor. Viver leve e ser sério com a vida. Parece que a gente... Só tem uma criança. As crianças podem ir? Podem ir. Deus abençoe, Clarinha. Comer, distrair aqui. Aninha, vai ficar aqui com a gente? Aninha, não. Não, né? Tá certo. Não, tem lá a Clarice também. É tão complicado, né? A gente, às vezes, olha para algumas pessoas que são leves, mas são irresponsáveis. Não levam nada a sério. E não dá certo isso. Não dá certo você querer ser leve com a conta de luz. Não liga. Para que se importar, esquentar a cabeça, que já é a segunda que está vencendo. Não vai dar certo. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso com o trabalho. Poxa, e todo dia trabalhar, acordar cedo. Não leva a vida tão a sério assim. Vamos levar mais leve. O boleto não é leve. Ele chega, ele vence. Ele é um guerreiro, ele não perde uma. Então, assim, não é complicado e parece que nós, vez por outra, quando somos tomados de consciência, de responsabilidade, e mais responsabilidades, e mais seriedade, e mais responsabilidade, e mais seriedade, gente, vai ficando pesado. Vai ficando pesado. Agora, curioso, o Deus das Escrituras que inaugura seu reino, né, que inicia uma história onde ele é o rei que triunfa, coloca a gente num jardim para falar assim, no meu reino vocês vão ter relacionamento comigo, vão ter abundância, vão ter paz, vão ter vida. Houve uma rebelião nesse reino. Ele não desistiu do seu reino, mas promete que um dia o rei vem para triunfar, para manter esse reino. Enquanto isso não acontece, ele vai tratando com a gente e ensinando a gente que a vida no reino dele, a despeito de sermos compromissados, responsáveis, precisamos viver uma vida que seja leve. E hoje, eu quero te desafiar a... Sério que você não vai... Vamos, amiguinho, vamos lá. Não, hoje nós vamos teimar aqui porque isso aqui é novo, gente. Tem que funcionar, não é possível. Leve porque não é meu o peso. O ponto das Escrituras é esse. O peso não é meu. Eu quero te convidar a ler as Escrituras num texto que está em Deuteronômio. Deuteronômio, a segunda lei. Capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 19. E Deuteronômio vai ensinar para você se situar o que está acontecendo. Que palavra que é essa? O que está rolando? Moisés ele vai dar uma palavra muito poderosa para a geração que sobreviveu ao deserto. Lembrem, Deus usou ele para tirar um povo do Egito. E eles chegam na região do Monte Sinai, Monte Horebe. Ficam ali por um tempo, uns 40, deu uns 11 meses que eles ficaram. E depois eles saíram numa jornada até Cades Barneia. Eles ficam ali, recebem a lei, recebem o sistema, orientação de como será o sacrifício, orientação do tabernáculo. E daí eles vão nessa direção para Cades Barneia, depois de ter a lei, depois de ter o sistema sacrificial, depois de serem instruídos a separação das tribos. E eles vão para a região de Cades Barneia para quê? Para avistar a terra que eles entrariam. Por quê, gente? Porque na história do reino de Deus, o que acontece? Existe um rei que quer ter o relacionamento com o seu povo, oferece leis do reino, um sistema sacrificial para eles receberem perdão e graça, mas também oferece um lugar para eles estarem. Essa é a história da Bíblia. Um rei, relacionamento, leis e um lugar para se estar. E aí ele está nessa direção, oferecendo para que eles recebam essa terra onde ela já tem uma mensagem profética nessa terra. Essa terra ela não diz apenas sobre ela, mas a verdadeira terra prometida que um dia todos
os que creem habitarão junto com Deus para sempre, por causa de um sistema sacrificial, por causa das leis do Senhor e por causa do rei que quer viver entre o povo. Essa é a história das Escrituras. E eles estão ali no tempo, na realidade, na história, acompanhando toda essa trajetória. Quando eles chegam em Cades Barneia, é enviado espias. Você deve recordar dessa história. Foi enviado 12 homens para avistar a terra, para saber quais serão os caminhos, os perigos. E alguns voltam de lá, na verdade 10 voltam de lá dizendo assim, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, é tudo isso, só que tem um detalhe. Os noruegueses estão lá. Tem gigantes, só tem Haaland lá. Vai ser assustador. E aí, gente, o povo desanima. O povo desanima demais e fica revoltado demais. Você vai ver um pouquinho disso aqui que vai aparecer no texto. E agora, o que Deus faz? Deus fala assim, meia volta, vocês não vão entrar na terra. Ficam por 40 anos peregrinando e Deus diz assim, olha, vocês não vão entrar, mas a geração que sucede vocês, os seus filhos vão adentrar essa terra. Esse texto que a gente vai ler é Moisés recordando a história, ele dá vários sermões para essa nova geração, falando para eles, não deixem de confiar, não deixem de acreditar, não deixem de ser fiel. Ele renova a aliança e fala assim, sigam firme, Deus vai cumprir as suas promessas, não façam como os seus pais fizeram. E ele está no meio desse sermão, logo no início ele já começa com esse sermão, então a gente vai ler, porque a partir desse texto a gente entende como é perigoso quando a gente toma o peso que é de Deus e assume pra gente. E depois também a gente vai apontar duas coisas para que a gente entenda que o peso é de Deus. Então bora lá. Diz assim, então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram pelo caminho da região montanhosa dos amorreus. Como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, chegamos a Cades Barneia. Então ele disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Essa região o Senhor está nos dando. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão, tomem posse dessa terra como o Senhor, Deus dos seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então, todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e os trouxeram até nós e nos informaram, dizendo, é boa essa terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior, é mais alto do que nós, as cidades são grandes, fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Nem mesmo assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Senhor, fala com a gente pelo teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Quando a gente acha que o peso é nosso, o peso que a gente tem que carregar é nosso, a gente perde de vista os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, eles saem das nossas vistas. Quando a gente assume a direção da vida e entende assim, a vida é minha, eu tenho que resolver ela, porque senão ninguém vai resolver. A vida, eu tenho que dar um jeito, esse é o meu trabalho, essa é a minha família, essa é a minha escola, eu vou resolver, isso aqui é a minha vida. Você vai perder de vista os propósitos de Deus. É interessante que o texto vai dizer assim para a gente, olha, tomaram do fruto da terra nas mãos e os trouxeram até nós e nos informaram dizendo, é boa essa terra
que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Gente, a história desse povo é estranha demais, porque eles estavam num peso no Egito. Eles eram escravos, o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus vai lá com mão forte, usa Moisés, faz muitos milagres para eles saírem dali. E eles veem coisas lindas, coisas maravilhosas, Deus triunfando sobre o mal e fazendo muitos milagres. E aí tinha um propósito, Deus está tirando vocês daqui. E lembra que Deus deu uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, de entregar uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, uma terra que ele vai prosperar vocês e ele vai fazer esse povo crescer. Eles todos sabiam disso. Eles viram diversas coisas, mas chega um determinado momento da vida que eles falam assim, a gente que tem que lidar com a vida. A gente que resolve a nossa vida. E diante da percepção de que a vida é nossa e nós temos que carregar esse peso, a gente recebe notícia que tem gigantes do outro lado. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Mas espera aí. E o propósito de Deus? E o que Deus tinha prometido? E essa história que Deus está construindo de implantar o teu reino, o reino dele? Chega um momento que algumas pessoas fazem exatamente como ele diz, não, o Senhor tem aí o seu reino para implantar, mas eu tenho a minha vida para lidar. E Senhor, cada um com seus problemas. Eu vou aqui lidar com a minha vida. E isso é um problemaço, porque quando a gente faz isso, a gente perde de vista os propósitos de Deus e acaba não fazendo o que tem que fazer. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Obedecer a Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas sempre é o caminho mais leve. Nem sempre é o mais fácil, mas sempre. Por quê? Porque desobedecer parece que vai aliviar o peso por um momento. Porém, inevitavelmente acrescenta um peso que Deus nunca planejou que carregássemos. A história da humanidade é essa história. Desobedeceu os propósitos de Deus, tomou para si um fardo gigantesco. Um fardo gigantesco. Essa é a nossa história, gente. Segunda coisa que acontece quando a gente assume o peso para a gente. A gente passa a reclamar da providência divina. É algo mais ou menos assim, ó, Deus não sabe o que faz. Deus não entende direito como fazer as coisas. Eu recuso e ouso pronunciar meu incômodo a todos os ventos acerca da maneira como Deus construiu a situação que eu estou. Isso é terrível, terrível. O texto diz isso aqui pra gente, ó. O que aconteceu a hora que esse povo viu aquela terra diante deles, com os propósitos de Deus? Ficaram murmurando em suas tendas. Gente, quem murmura julga que está sendo tratado de forma injusta. Não, eu não deveria receber isso aqui. Quem murmura, quem reclama, ignora que Deus controla todas as coisas. Tá tudo bem para quem é recém-iniciado. Tá tudo bem para quem é muito infantil, que ainda não entendeu que tem um Deus que está no trono do universo e que encaminha todas as coisas segundo o seu propósito, que fez a realidade de tal forma que nós somos livres, nós somos responsáveis, mas da mesma forma que somos livres e responsáveis, nesse jogo todo, ele cumpre os seus propósitos e nada sai da sua soberania. E quem ignora isso fica achando que Deus não sabe controlar ou que talvez não está controlando. Tem um pastor batista que ama muito a tradição da qual nós também ecoamos a nossa noção interpretativa, o Spurgeon. Ele vai falar assim, olha, providência, quando a gente fala assim sobre providência, essa doutrina da providência, ela é o braço invisível de Deus movendo a roda do mundo. O mundo está sendo guiado pelas mãos de Deus. Eu não sei explicar de que forma que o culpado e o responsável pelas atrocidades do mundo é ele e não ninguém outro, senão o assassino. No entanto, Deus não perde controle. Isso não é fácil para nossa mente entender, mas essa é a verdade acerca das Escrituras. E aí, sabe qual é o ponto? Quando a gente murmura, porque dentro do contexto desse povo aqui, essa palavra murmuração ou reclamação, gente, é um crime gravíssimo. É gravíssimo.
Houve muitas sentenças de Deus sobre esse povo por causa dessas reclamações. Por quê? Porque murmurar, em última análise, reclamar, é uma ofensa àquele que, em última análise, faz tudo acontecer. Ponto. Reclamar e estar revoltado com a realidade é isso. E olha, isso não é uma situação só do Antigo Testamento. O Novo Testamento vai ensinar um negócio muito especial para a gente. Olha esse texto que é especial e que tem que cair no nosso coração. Sabemos que algumas coisas cooperam. Não. Sabemos que as coisas boas acontecem para a gente e cooperam para o nosso bem. Não! Sabemos que todas as coisas, todos os acontecimentos, todos os episódios cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem nada. E esse aqui é um óculos das Escrituras, lembrando assim, olha, o rei está sentado no trono e ele manuseia as peças do mundo e a gente não entende em muitos momentos. Em muitos momentos a gente vai ser esmagado por tristezas. Mas essa consideração deve levar a gente a falar assim, eu estou triste, porque isso aqui é real, isso aqui aconteceu, isso aqui é decepcionante. No entanto, eu quero lembrar o meu coração de que o Senhor não tapou os olhos e não piscou para a realidade e de repente um acidente aconteceu. O Senhor governa. O Senhor governa. O Senhor não perdeu a linha do universo e as rédeas da sua mão. O Senhor sabe o que acontece. Gente, eu tenho pedido muito a Deus para me ensinar. Hoje de manhã eu mencionei que eu tenho pedido crescer na graça do Senhor, no desenvolvimento, em ser mais crente. E uma das coisas que eu peço a Deus é que mostre o meu orgulho. É que mostre o meu orgulho e fale assim, Senhor, o orgulho ele é invisível, o orgulho ele é camuflado, ele vem com desculpas, ele vem com outras caras. Mostra o meu orgulho, eu quero perceber onde está meu orgulho. Eu fui levado nesse estudo a uma frase de um pastor chamado Thomas Watson. E antes de mostrar uma imagem que eu consegui gerar aqui na inteligência artificial, eu não sei, a minha esposa tem me dado a honra de lavar a louça em casa. E é uma bênção isso. Tem uma chaleirinha que a gente faz chá, né? E eu faço um chá, quase todas as noites, um chá de casca de banana, que é uma beleza para dormir. E às vezes o chá tá com a chaleirinha tá com água. Só que essa mesma chaleirinha, eventualmente, eu coloco água e ponho detergente e faço espuma para lavar a louça. E às vezes eu vejo que tá com água ali, e daí eu fico, será que essa água já é um preparativo para o chá? Ou essa é uma água do detergente? E assim, para não ter perigo, eu vou lá e mexo um pouquinho na água, porque se tiver espuma, tem detergente. Por que eu estou contando essa história? Porque essa frase agora, que eu vou ler para vocês, ela revelou um tanto do meu orgulho. Olha essa imagem. A murmuração é a espuma do coração orgulhoso. Eu pedindo a Deus... Por que, gente? Porque diante das Escrituras, nós, diante da justiça divina, eu queria que você lembrasse isso, a história do reino é de um rei justo, perfeito e santo, que decretou a seguinte lei: se romperem as minhas leis, eu os sentenciarei com morte. Não porque sou cruel, mas porque sou justo e puro. Nós falhamos todos. Os nossos primeiros pais falharam. Nós falhamos desde o início. O que merecemos na vida? Sentença de morte eterna. O que você merece da sua vida? Desde pequeno, morte.
Deus não te deve nada, a não ser a justiça dele. E a justiça dele decretada é que você seja punido, é que você seja sentenciado, expulso da presença dele para sempre. Agora, à medida que o nosso coração é persuadido a essa verdade das Escrituras, você começa a ser confrontado com a realidade seguinte: eu e você achamos na vida que merecemos muitas coisas, porque toda nossa reclamação ela está relacionada a achar que aquilo que está acontecendo com a gente não é o que a gente merecia. Eu não mereço o que estão fazendo comigo. Mentira! Você merece isso e muito mais. Talvez você não mereça dessa pessoa, talvez naquele trabalho, tudo que você fez, a sua ótica foi tão perfeito que você deveria receber bonificação, privilégio, honra, respeito, cordialidade, até recompensas. Mas diante do Deus que faz todas as coisas, que conhece o seu coração, que sabe do início ao fim tudo que você fez nesse episódio todo, e como que você vive a sua vida, e o que passa na sua mente e coração, sabe o que você merece? Diante da santa justiça dele, nada além de condenação. Essa é a verdade. Agora presta bem atenção comigo. Porque o que é o orgulho? O orgulho é achar que merece o que não merece. Orgulho é presumir que você deveria ter mais do que o que você tem. E perceba, todas as vezes que a gente reclama é porque tem uma realidade causando algo em nós que a gente acha que não deveria ter. E perceba comigo, numa perspectiva bíblica, em última análise, o responsável pelo que está acontecendo agora na sua vida, se alguém te puxar o cabelo, aí você vai falar assim, não, foi a pessoa que me puxou. Mas numa ótica bíblica, em todo o universo, a causa de todas as causas é o Deus Criador. E isso deve levar a gente em consideração o seguinte, que a vida que temos, a vida que vivemos, no momento exato que estamos, gente, já tem muito favor imerecido aí. Assim, a perspectiva é que o ar que você respira, você não merece. De que a vida que você está se mantendo vivo, você está assim, respirando, pela justiça divina, você já deveria ter sido morto. Por causa das coisas que você já aprontou. Imagina, a sentença é a morte eterna. E você está vivendo da Silva aí, jurando que a vida está sendo injusta com você. Deixa eu te dizer, temos muito, mas muito, muito mais do que deveríamos. Muito mais do que merecemos. E o que é a reclamação? A reclamação é a discordância abrupta disso. De que não, eu mereço mais. Eu mereço mais, eu não mereço o que estão fazendo comigo. Deixa eu te dizer, numa ótica divina, talvez nesses últimos períodos do que você está vivendo, você talvez não mereça. Mas diante de Deus e do que Deus tem que entregar para você, você merece algo muito pior do que aconteceu com você até hoje. Enquanto isso não cair a ficha no nosso coração, vamos ter muito peso para carregar. Muito peso para carregar. Terceiro lugar, quando o peso é nosso, a gente pauta a nossa interpretação pela desconfiança. A gente não confia. Porque é automático. Você começa a desconfiar que Deus tem um propósito, você acha que você tem um propósito. Na sequência, você começa a sucumbir à murmuração, porque você acha que você merece muito mais. Gente, esse povo aprontou demais. Esse povo foi incrédulo demais. Deus não escolheu um povo bonzinho, porque não tem bonzinho nem entre aquele povo, nem entre o povo dele aqui e agora. O que tem é um bonzinho que viveu o que não merecia, para que nós não fôssemos condenados com o que merecemos. E o detalhe, quando o peso fica sobre nós, a desconfiança, o tempo inteiro ela está presente. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. O que é isso? É o peso. O peso de assumir o controle da vida. O peso de ver os propósitos de Deus, negar eles, depois começa a situação. A gente começa assim, a vida começa a ser determinada pela interpretação do coração rebelde. E é isso que acontece. Daí como que a gente lê a realidade? Imagina, André, isso aqui poderia ser lido de forma... Sim, tem Josué e Caleb que leram isso aqui de outras formas. Eles falaram assim, olha, Deus vai nos dar a conquista. Era só eles olharem, olha, Deus acabou de triunfar sobre Faraó.
vai triunfar sobre esses gigantes, porque ele vai nos dar a terra, esse é o propósito dele. Mas eles assumiram o propósito deles, e aí fizeram o quê? Gente, interpretação maculada. E é tão terrível isso, gente. Eu não sei se você já se deu conta, boa parte dos nossos tormentos não é a realidade. É o que a gente acha sobre a realidade. Eu vou repetir isso para você. Boa parte do tormento, do que deixa a gente alucinado, de tristeza, de amargura, de angústia, de medo, não é a realidade. É como nós interpretamos ela. E a interpretação começa a ficar desfigurada quando a gente assume o peso que não é nosso. A vida é dele, o reino é dele, o triunfo é dele. E eu tenho duas sugestões da palavra para a gente vencer isso. Primeira delas, contemple Deus à sua frente. O texto vai dizer um negócio muito, muito especial. Opa, aqui. Então, eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo dele. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês. Que coisa maravilhosa quando a gente começa a enxergar que Deus está na cena, que Ele tem um propósito, que Ele está na realidade, que Ele está agindo. É quando a gente entende que a gente faz parte de uma história onde Deus reúne o seu povo, cuida do seu povo, encaminha o seu povo, faz seus planos acontecer a partir do seu povo. E outra, Ele está com a gente. Você vai ver essa informação, essa verdade, se repetir nas Escrituras várias vezes. É o que é dito para Josué. Não foi isso que eu ordenei, Josué? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Gente, é assim, a ideia é que a gente vai para a vida. Você tem que ir para o trabalho, você tem que ir para os estudos, você tem que ir para as dinâmicas. Mas seguinte, eu estou cumprindo os propósitos de Deus. E quando eu estou cumprindo os propósitos de Deus, Ele está comigo. Ele vai comigo, Senhor, o Senhor está na minha frente, o Senhor está nessa história, o Senhor está aqui. Agora, quando a gente fala assim, não, eu vou viver do meu jeito, pronto, gente. Quando eu falo, eu vou viver do meu jeito, Deus não vai comigo, Deus não abandona os seus filhos. Mas a gente sofre muito. É muito bom quando você percebe que Deus está à sua frente, fazendo a história dele acontecer. E eu quero destacar isso aqui para vocês, ó. Essa história aqui, é sobre Deus juntar o povo na terra prometida, algo profético nesta ação, Deus reunindo um povo com suas leis, com um sistema sacrificial, com a presença de Deus em um lugar abençoado. Isso aqui tudo é prefigurando o que vai ser o nosso mundo. Gente, eu e você precisamos lembrar a história que a gente faz parte. Deus aqui insistindo para eles, olha, não desanimem, não carreguem o peso que é de vocês, porque eu estou carregando o peso de vocês. Perceba que eu estou à frente. Daí você fala assim, o que Deus está fazendo na nossa vida? Está nos conduzindo para a nova criação. Essa é a nossa história e a gente vai viver a sua lei, a gente vai celebrar o sacrifício que foi entregue, a gente vai obedecer o rei, mas o objetivo e o propósito da vida, gente, é esse reino ser estabelecido. Você não pode perder isso de vista. Você não pode perder esse propósito de vista. Por último, eu queria te estimular isso aqui. Sinta Deus te carregando. Porque a vida é cheia de responsabilidade. Ela pode ser pesada se a gente não tem essa experiência aqui. Se a gente assume no reino de Deus, quem dá o pão para a gente não é os nossos braços. No reino a gente fala assim, Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje. No reino que a gente faz parte, a gente é orientado a lançar sobre ele as vossas ansiedades. Por quê? Um dia ele cuida de vocês. Não, porque ele tem cuidado de vós. No reino que a gente faz parte, quem tira a gente do Egito com mão forte é ele. Quem vai levar a gente até a nova criação é ele. As leis são boas, perfeitas e agradáveis. É dessa história que você faz parte. E você tem que perceber que nessa história, a gente não dá uma forcinha para Deus. É Deus que nos carrega. Esse é um trecho desse sermão de Moisés que eu acho a coisa mais linda. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho
por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Moisés está dizendo para eles, ei, gente, Deus pegou vocês no colo. Sabe, esse momento aqui é da gente lembrar assim, o que foi sua vida, gente? O que foi sua vida? Onde você já passou? O que já aconteceu? Olha onde você está. Sério que você acha que foi você? Sério que você várias vezes conseguiu agradecer, falar assim, nossa, isso foi Deus purinho. Isso foi Deus agindo, Deus conduzindo, Deus fazendo. Você chegou aqui, foi as mãos dele te carregando. E para a gente soltar o peso, é lembrar, ele está carregando, ele vai carregar. Você precisa descansar nele. E viver a vida mais leve. E repousar. Faz o que tem que fazer, mas depois descansa. Descansa. Sabe, essa canção que a gente entoou logo no início, eu quero ver se a gente termina com ela hoje. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um é muito para ti. Daí Deus falando na música pra gente, é meu, somente meu. Todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar. Você faz muito mal para a sua alma quando você acha que o trabalho é seu. Você dilacera. É como se a gente ficasse aqui agora, ó, ameaçados de que essa laje vai derrubar. E aí todo mundo sobe na cadeira e passa o culto inteiro. Segura aí, gente. Que loucura, gente. É isso, só que a gente encara o trabalho como se dependesse da gente. A vida, os relacionamentos, cada notícia. Deixa eu te dizer, você ofende muito a Deus com esse desespero por cada acontecimento. Você ofende muito a Deus agoniando, porque assim, o que vai ser de nós agora? O que vai ser? Ele me conduziu até aqui, não fui eu, ele vai conduzir. Isso que está acontecendo, eu mereço coisa bem pior. Nossa, deixa eu falar a você, com um profundo respeito. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas deixa eu dizer, a gente está num lucro imenso. Ele dá muita graça para a gente, ele cuida da gente. Olha, Jesus insiste com essa palavra quando ele fala assim, ó, venham a mim, venham a mim. Os que estão cansados e sobrecarregados. Está pesado, venha para mim. A vida cristã é uma vida de ida contínua a Jesus. E você sabe como que a gente faz na prática para resolver esse peso? A gente fala, Senhor Jesus, eu estou com medo. É o peso, é o medo o seu peso? Senhor Jesus, eu estou levando o peso da tristeza. Senhor Jesus, eu estou levando o peso da solidão. Senhor Jesus, eu estou levando o peso da rejeição. Eu estou levando o peso da insegurança. Está pesado. Toma aqui, Jesus, eu não sei me livrar dele. Me ajuda, meu Salvador. Me ajuda. Porque eu não quero viver reclamando. Eu não quero viver amedrontado, achando que depende de mim. Alguns de nós acordam cedo, dormem tarde, lutam malucamente, porque se não vai faltar. Para! Eu não estou falando para ninguém aqui ser responsável, mas você sabe do que eu estou te falando. É trabalhar, fazer tudo que foi, Senhor, eu fiz tudo que tinha que fazer para o Senhor, mas o Senhor cuida de mim. Porque eu tenho experimentado isso aqui, Senhor. Se o Senhor não edificar essa igreja aqui, em vão trabalho os pedreiros. Se o Senhor não encaminhar recurso, tem jeito não, Jesus. A gente não tem dinheiro, não tinha dinheiro para começar, não tem dinheiro para acabar. É o Senhor que faz. Se o Senhor não dá dinheiro para a gente não vai mandar dinheiro para o missionário, do Senhor. Eu aprendi com o pastor, ele é da igreja lá de São Paulo? Não, da IP Alpha, eu vou lembrar o nome dele. Ele fala assim que os problemas da igreja, ele fala assim, Jesus, a igreja é sua, então isso é um problema, com todo respeito, do Senhor. Eu achei muito bonitinho ele falar isso. Agora deixa eu falar pra você é um problema do Senhor. O seu sustento é um problema do Senhor. As suas contas, deixa eu falar para você, é um problema do Senhor. Você
Você pertence ao rei. Ele não é um presidente eleito. Ele é o rei do universo. Aleluia. Amém. Você é dele. Ele te chama de filho e filha, amada ainda. A gente que merecia a condenação, ele nos tornou amáveis. Gente, solta. Solta o peso. Vai para ele. Eu quero encerrar dizendo isso aqui, ó. Nossos cultos vão acabar 8h15. Esse é o plano, a programação, tá? E eu tô no tempo. Aleluia. Levar para casa, para viver leve. O peso todo é de Deus. Tá pesado, é porque você pegou uma coisa que não é sua. Se arrepende e solta. Fala assim, Senhor, é seu. Então vai trabalhar, vai fazer tudo com toda a dedicação. Mas assim, Senhor, o resultado é seu. É o Senhor quem dirige a história. Minha vida é sua. Amém. É sua. Senhor, essa semana eu bati a moto num carro. E eu fiquei transtornadaço. Por muitos motivos, gente. Pela pessoa que estava aqui jogando o carro em cima e eu estava olhando, tentando, com o meu olhar furioso, falar assim, você vai me atropelar. E a mulher estava doida assim, acho que devia estar atrasada. E eu já estive nesses dias como ela também. E eu, com esse olhar, com medo dela me atropelar, já tinha que fazer a curva para entrar na rápida. Eu não fiz, o carro da frente fez. Eu bati de lado, tão ninja que eu não caí, não. Foi os anjos que me seguraram. E amassou o carro. E eu parei, pedi mil perdões, meu coração acelerava, fiquei o dia inteiro transtornado. E me emplaquei tudo, vou pagar, vou dar um jeito, parcelar, vamos acertar isso aí, fiz tudo que tinha que fazer, mas você fica, o que aconteceu? Aí palavras como essa tem que falar assim, Deus, foi um acidente, eu estava errado, eu estou triste. Mas eu fiquei pensando, será que o Senhor quer que eu pregue o evangelho para essa família do carro aí? Por isso que eu bati esse carro. Seja o que for, Jesus. Eu vou te dar glórias, porque o Senhor controla todas as coisas. A falha é minha, eu errei, eu fui o incompetente, eu fui o imperito, mas o Senhor está no controle. O Senhor não fez assim, o André bateu a moto. O Senhor não fez, o Senhor está no controle. Então louvado seja o seu nome, vamos ver o que vai dar. É assim, gente. Pronto, já não é mais pesado. Porque o Senhor sabe o que se faz. Quer que eu gaste esse dinheiro? Eu gasto. Eu não falo que o Senhor que é o dono do dinheiro. Então eu vou gastar o dinheiro do Senhor arrumando o carro da mulher. Tá tudo bem, não é assim? Você está percebendo que a gente tem que encaixar a nossa teologia na vida. Solta o peso, entregue tua vida, sua história, realizações para Deus. Fala assim, Jesus, a minha vida é tua. A minha história é tua, o dinheiro é teu, a roupa é tua, os relacionamentos são teus, a igreja, tudo é do Senhor. E eu tô aqui, ó, para viver para a tua glória e aceitar humildemente o dia bom, com gratidão, porque eu não mereci esse dia. E com consciência de que o dia ruim foi pouco ruim, porque tinha que ser muito pior pelo maldoso que eu sou. Então eu ainda estou no lucro e também posso te agradecer. Por isso que as escrituras falam em tudo dai graça. Em tudo dai graça, você saiu no lucro. Era para ser bem pior. O pecador e o motorista que eu sou deveria ter estragado a minha vida ali, se Deus fosse me punir. Não foi punição. Foi propósito, eu não sei o que, mas vamos que vamos. Você fala, e aí? A mulher até hoje não me ligou, não sei porquê. E eu dei uma notícia, mandei, já fui atrás e não me retornaram. Acho que ele está esperando segunda-feira, me deu um tempo. Eu falei que era pastor, quando eu falei que era pastor, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ela perguntou 2 vezes. Eu não sei se ela está com medo disso. Não sei. Eu queria, nos minutos que nos faltam, eu quero orar com você, mas já te dizer o seguinte. Semana que vem a gente vai continuar essa série. Leve porque eu aprendo a dizer não. Semana que vem, quem vai estar aqui pregando é o pastor Carlos, pastor lá do Ático, amigo, homem de Deus. Gente, a gente tem uma vida com muitas opções, muitas ofertas. A gente precisa dizer não. E quando o peso não é nosso, a gente consegue. E isso alivia muito a vida. Então, Deus vai ensinar muito sobre... Senhor, nós te adoramos porque a grande batalha para a gente ter a terra prometida
não foi vencida por Josué, foi vencida na cruz do Calvário. Amém. Foi vencida por aquele que não se acovardou, aquele que carregou o nosso peso, o nosso Salvador Jesus. Ele não apenas nos conquistou direito de viver para sempre com o Senhor, mas triunfou sobre o mal. Senhor Deus, a gente pode descansar se o maior problema da vida foi resolvido pelo Senhor, o Senhor resolverá os outros. A gente não precisa se preocupar. Dá leveza pra gente. Dá-nos um coração que descanse. Que a nossa adoração ao Senhor essa semana seja honrar o Senhor. Amém. Com a credibilidade que lhe é devida. Assim seja. Nos ajuda, Pai. Abençoa, nos dá uma semana abençoada. Nos ajuda a refletir esse descanso. E quando as pessoas perguntarem pra gente por que a gente está tão calmo, a gente conte que tem um Deus que resolveu tudo para nós. Amém. E que carregou todo o fardo para a gente viver leve. Nos ajuda, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a doce presença do Santo Espírito te ajude a viver leve hoje e sempre. Amém.